E aí, galera, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, e espero que vocês estejam saudáveis, né? Sabemos que não é um momento muito legal de ficar em casa, né? Forçadamente, todo mundo já está começando a ficar ansioso, né, com essa situação. Mas, galera, é um negócio que a gente tem de passar, beleza? Isso vai nos tornar, né, pessoas mais fortes, que vai saber enfrentar melhor os problemas daqui em diante, né? E além de nos tornar mais humanos, certo? Então, é uma fase difícil, mas é importante que a gente passe por ela bem, tá bom? Então, o prof espera que vocês façam o melhor para aproveitar isso e ter conhecimento, né, nessa época também. Se ficar alguma dúvida, se não entender alguma coisa, não hesitem em procurar os professores, tá? Nós vamos ficar um tempo assim nessa situação conversando por WhatsApp. Tá? Então, não se sintam envergonhados, nos procurem, falem com a gente, tá bom? Nós estamos aqui prontinhos para atendê-los, inclusive se der alguma crise existencial, tipo, não estou aguentando mais, chama a gente, conversa com a gente, tá? A gente está aí para isso, porque deve tá bom? Para ajudar vocês a enfrentar esse momento tão difícil, tá? Nós estamos aqui no CCM com muito carinho, né? Preparando essas aulas para que vocês tenham o melhor conteúdo na casa de vocês, né? Os melhores exercícios, os melhores propósitos. Então, a gente espera que vocês façam a parte de vocês, tá? E vai dar tudo certo, tá? Isso vai passar, é uma fase, vai ser... Vamos tentar enxergar, né, com olhos positivos, de que vai ser uma fase que vai nos tornar mais forte, beleza? Essa é a mensagem do prof para vocês hoje. E aí, galerinha, vamos lá, né, estudar. Vamos fazer texto, vamos escrever relato, que vocês adoram, né? Galerinha, este relato que a gente vai trabalhar hoje, ele é um tema amplo, mas que super a ver, né? A gente conhece, não sei se vocês têm isso na vida de vocês, espero que tenha, senão vai ser difícil de escrever o texto, mas muitas pessoas são inspiradas, né, com livros. Tem vários tipos de história que nos inspiram, que faz a gente mudar o nosso pensamento, nossa perspectiva sobre as coisas, né? E diversos livros diferentes, né? Sei lá, Bíblia, um livro de história, um livro de autoajuda que ensina você a fazer alguma coisa, um livro técnico, científico que te ensina algo de fato, né? Que o interesse do livro é esse. Enfim, nós conhecemos diversas pessoas que já passaram por esse tipo de situação e nós também às vezes já passamos, né? Já vimos alguma coisa em algum livro que nos fez repensar alguma atitude, algum modo de agir, uma forma de encarar a vida e algumas situações, tá bom? Então vai ser sobre isso o nosso texto de hoje. Galera, temos um primeiro texto de apoio aí, né? Uma tirinha, vamos ler, olha lá. Falar baixo por quê? Não tem mais ninguém aqui? Por respeito às memórias, filho. Em uma biblioteca, você pode viajar pelo mundo, conhecer lugares, pessoas, inclusive nós mesmos, né? Então, é bem sobre isso que a gente vai abordar neste relato, né? Por que tem que falar baixo na biblioteca se não tem nada, só tem livro, né? É porque a gente precisa manter esse silêncio, né? E compreender, respeitar, né, o que tem nos livros, o que eles podem nos trazer, né? Não são simplesmente histórias por histórias, né? Os livros, eles fazem a gente repensar, né, comportamentos e coisas do tipo. Beleza? Texto 2. Olha lá. Minha mãe, muito cedo, me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade e tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Né? Então, aí do fonte do Moacir Ciliar. Galerinha, então, mais uma importância, né? Se você quer escrever bem, você precisa ler bem. Né? Então, a importância dos livros e como ele faz a gente ter mais argumentos, como ele faz a gente interpretar melhor as situações, né? Toda pessoa que escreve bem, todo bom escritor é, antes de tudo, bom leitor. E aí, galera, o prof não vai falar que vocês têm de comer todos os livros. Você tem de ler um livro por semana. Né? A gente sabe que o brasileiro lê pouco, né? A gente sabe que comparados aos países da Europa, né, e da Ásia, o Brasil lê pouco. Porém, você pode ir aos poucos, você não precisa do nada, tipo, comecei a ler um livro por mês. Agora igual na França, eu leio 16 livros por ano. Né? Tipo, não precisa ser do nada. Você pode começar aos poucos. Né? Eu não consigo ler 16 livros no ano nem a pau. Né? Se eu ler um, se eu tiver tempo de ler um ou dois, está ótimo. Só que a gente tem de fazer esse momento de leitura ser produtivo, certo? Então, o quanto mais você conseguir, né, o prof não consegue devido ao tempo que eu tenho para isso, mas se você tiver um pouquinho mais de tempo e tal, a leitura é importante. E se você não tiver lido nenhum livro, se você nunca leu nada num livro que fez você repensar ou mudar uma atitude, agora vai ser complicado, porque você vai ter que escrever um texto sobre isso.
tá bom? Um relato de uma situação na sua vida que foi mudada devido a algo que você leu em um livro. Beleza? Lógico que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Se você não leu o livro, você vai conseguir pensar mesmo assim. Mas ainda assim, galera, é importante, tá? Leitura faz a gente ser melhor na escrita também. Beleza. Texto 3. Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso, nesse exato instante, e todos bem perto de nós. Estes universos que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis. Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do universo. Ficamos sabendo os segredos mais ocultos de vidas humanas e da natureza. Atravessamos eras num piscar de olhos. Conhecemos civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos. Estou falando dos universos que chamamos de livros. Por uns poucos reais, podemos nos transportar a esses universos e sair deles com muito mais ricos do que quando entramos, né? Então aí a gente tem mais uma explicação, né, da importância dos livros. O que a gente consegue encontrar ali nos torna mais ricos no sentido de nos trazer oportunidades. Então, podem enriquecer nosso espírito, pode enriquecer nossa alma, enriquecer nosso cérebro, né, coisas que fazem a gente ficar, nos tornar, né, pessoas melhores, certo? Para o mundo. Ok? Então há uma importância muito grande, né, de conhecer esses universos que cada livro pode nos colocar, né, nos transportar. Isso pode mudar a nossa vida no universo em que nós estamos aqui, beleza? Bonito. Galera, eu vou trazer para vocês agora alguns comentários, né, que a gente acha na internet e tal, sobre alguns livros que entram naquelas listas de livros que mudam a vida das pessoas, né? E livros que são recomendados, que a leitura é recomendada para todo mundo, né? Não tem faixa etária. Claro que uma criança muito pequena não vai ler e não vai compreender tudo, não vai assimilar tudo que precisa. Mas, enfim, são alguns livros que fazem a gente refletir um pouco, né? E pensar em algumas possibilidades de melhorar nosso comportamento, de agir de modo diferente. Então, a gente vai trabalhar com esses. Claro que no seu relato você vai poder falar de qualquer outro livro que tenha mudado a sua vida, que tenha te ensinado alguma coisa. Mas, se você, porventura, não se lembra de nenhum livro que tenha mudado alguma coisa, que tivesse feito você pensar de outro, repensar alguma coisa, né, você pode trabalhar com essas ideias, né, dessas histórias que os livros que o prof vai apresentar aqui para você. Tá bom? Beleza. Galerinha, olha lá. Este livro, O Extraordinário, inclusive tem o filme, né? Tem a fotinha aí do lado que o prof colocou para vocês, tem a capa do livro e tem o menininho do filme. Galera, este filme é sensacional, sensacional. Quem nunca assistiu esse filme, pelo amor de Deus, tá perdendo na sua vida, tá? E o livro também, né? Tem uma história muito importante, a história do Palácio, né? R.J. Palacio. Ele escreveu uma história muito bonitinha, né, do August Pullman, que é chamado de Audi, né, e aí a história dele é o seguinte: ele nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca havia frequentado a escola até agora. Todos sabem que é difícil, né, ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Audi tem a missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência, né, ele é um menino igual a todos os outros, beleza? Apesar de ele ter uma aparência diferente, né, ele é um menino como os outros. E no livro mostra, né, ele indo de capacete, no filme, né, desculpa, indo de capacete para a escola, né, ele leva uma vida muito diferente, né, ele tem muita dificuldade e ele sabe, né, que é muito difícil. Galera, as pessoas são muito malvadas, principalmente na escola, né, na fase escolar, na fase de criança, assim, as pessoas são malvadas, elas não estão nem aí se você passou por um problema ou não. Se você é diferente por algum motivo, elas vão apontar esse erro, elas vão apontar essa diferença, né? E ao ler o livro, você percebendo a forma como esse menino luta para continuar indo à escola, né? A forma como ele é ajudado por algumas pessoas, a forma como ele enfrenta os problemas, né? Mesmo sendo diferente. E aí isso serve para a gente repensar, né? Para vocês repensarem a vida de vocês, né? Às vezes alguns se sentem mal por não terem o corpo ideal, alguns se sentem mal por não ter o rosto do jeito que gostaria, por não ter o cabelo do jeito que gostaria, por não ter as roupas que gostaria de usar, né? As pessoas às vezes se sentem mal por isso.
E aí, galera, você imagina ele com uma deformidade dessa, passar por um monte de cirurgia enquanto criança e ainda assim ser diferente dos outros? Imagina para ele a dificuldade. Para a gente ver como que, às vezes, o que nos torna, o que nos deixa irritado, né, por não ser do jeito que a gente quer, como é pouco, né? Como a gente deve aprender com a história desse menino, né? Como ele é extraordinário por passar por essas complicações e lutar para se dar bem na escola, lutar para crescer e ter uma vida normal e passar por cima dos problemas. De fato, um problemão enorme que ele teve, né? Como isso faz a gente mudar o nosso ponto de vista, né? Como faz a gente rever o nossa forma de pensar, nossa forma de agir, parar de ligar tanto para a aparência, parar de ligar tanto para as coisas que a gente tem, né, e começar a tentar agir como pessoas normais que enxergam além, né, de simplesmente beleza, além de simplesmente fazer parte de um padrão, né, enfim. É muito bacana, é um livro que faz a gente repensar mesmo, faz a gente mudar o nosso ponto de vista, porque você vê como a luta dele é difícil e ele consegue, né? Ele consegue superar todas essas dificuldades e como é importante que a gente olhe para o que as pessoas são e não para a aparência delas, né? Como que é importante que a gente conheça, né, o contexto, conheça o que tem por trás da capa, né, da carapaça, beleza? Então é um livro muito bom, faz a gente repensar, assim, bastante. Galera, o Ensaio sobre a Cegueira, esse sim é um livro mais para adultos, né? Mas jovens conseguem ler tranquilamente, né? Pessoas da idade de vocês conseguem ler tranquilamente. E é um livro que traz uma história sensacional também, né? Nesse mesmo sentido, de como a gente precisa mudar o nosso comportamento, né? Mudar a nossa forma de agir no mundo. O Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago também, escritor português, né? Maravilhoso. Também tem livro, também tem filme, desculpa, você pode assistir o filme, tá? E a história é o seguinte, começa assim, um motorista parado no sinal, ele se descobre subitamente cego. Do nada ele tá lá no sinal dentro do carro e começa a ficar cego, não consegue mais enxergar, né? E é o primeiro caso do que eles chamam de treva branca, né, que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em uma quarentena, né, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana numa verdadeira viagem às trevas. Todos os cegos ali que do nada ficaram cegos foram colocados, né, num lugar que estava abandonado lá, num ponto onde se cruzam a literatura e a sabedoria. O José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver, né? Recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. Então, esse filme faz todos, esse filme faz todo sentido para o momento em que estamos vivendo agora, né? Ele nos ensina como é importante no momento desses, né, no momento em que nós estamos de uma quarentena e tal, não estamos cegos, hein? Pelo menos não no sentido literal, né? Mas como a gente não pode fechar os olhos para as dificuldades, né, para os problemas que as pessoas estão vivendo agora, como é importante a gente enxergar, né, a questão do afeto, de ajudar o próximo e de perceber como vai ser difícil passar por toda essa situação, né? Neste filme e neste livro, a história muda a nossa forma de pensar. Por quê? As pessoas ficam cegas ali, galera, juntas, e elas têm de aprender a viver de novo. Porque você está com pessoas diferentes, você não está enxergando nada, você tem de viver uma vida completamente diferente da que você tinha, e aí você é obrigado a ter afeto. Por quê? As pessoas brigam por comida, as pessoas, quando encontram alguma coisa, não quer dividir com as outras, as pessoas lutam, né, pela sobrevivência delas ali, e aí você aprende que se você não se respeitar, que se você não tiver afeto, a coisa vai ficar complicada. E detalhe, sem ver nada. Ou seja, é reaprender a viver em sociedade, certo? Então, é um livro que mostra pra gente como é importante o afeto, como é importante ter esse contato com as pessoas de modo a ajudar o outro, né? E não ser apenas egoísta e lutar para ter para si mesmo, porque você pode precisar de outras pessoas numa situação muito complicada, como uma quarentena, uma cegueira, certo? Então, é um livro que pode mudar a nossa vida, que pode fazer a gente repensar nossas atitudes, né, e nosso modo de ver o mundo. Beleza? Muito legal esse livro, vale a pena também. Outro, vou colocar um best-seller aqui, galera. Aqueles livros de autoajuda, né? Nós, pessoal da área de letras, né, pessoal da área de língua portuguesa, de literatura, a gente tem um pouquinho de preconceito com esses livros de autoajuda, né? Esses best-sellers que ajudam as pessoas a mudar o comportamento,
certo? Por quê? Porque parece um pouco de charlatanismo, parece que é uma coisa assim só para vender, é tudo muito raso e tal. Galera, mas eu particularmente, eu, Digão, assim, acho que você deve dar chance para todo tipo de leitura. Se te agrada, se te faz bem, se um livro desses de autoajuda, né? Ai, como ficar rico e não sei o que lá, 1 milhão em não sei quanto tempo, como melhorar no trabalho, como melhorar um relacionamento. Se você lê um livro desses e ele te ajuda a melhorar, te ajuda a ser uma pessoa melhor, tudo bem, tá valendo. Tudo bem, vale a leitura. Certo, é aquele livro que você lê num dia só e acha que aprende alguma coisa ali. E se isso for bom para você, galera, parabéns, ótimo. Tá? Então, assim, eu não julgo, não, tá? Eu acho que você tem de ler aquilo que você quiser. É melhor ler isso do que não ler nada, tá? Então, assim, fique à vontade para ler. Eu confesso que eu não li esse livro, né? Mas só para mostrar aí para vocês, né, do que se trata e tal, o prof procurou, né, porque às vezes você pode ter lido alguma coisa do tipo, né, então esse daí é um que tem sido muito vendido, né, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, faz tempinho já, e esse best-seller do Charles Duhigg é mais do que apenas um livro, né, porque fazemos o que fazemos. Esta obra foi responsável por me tirar da inércia e me ajudou muito em meu trabalho como produtor de conteúdo. Isso daí é uma pessoa que está falando sobre o livro, né? É um manual contra a procrastinação. Você já se perguntou por que cada vez mais as pessoas bem-sucedidas têm falado sobre seus hábitos? O Duhigg nos ensina as origens biológicas dos hábitos e como usar a psicologia e a biologia evolutiva para desfazer os maus e substituí-los com novas rotinas que irão alimentar o seu sucesso. Então, é realmente um livro, né, para trabalhar o hábito, né, o comportamento, que vem da psicologia comportamental, e coisas biológicas, né, que mostram pra gente, tem inúmeras pesquisas que mostram os ratinhos, né, criando o hábito de fazer as coisas, né, como é importante o hábito para que a gente não procrastine, para que a gente não deixe as coisas para depois e comece a mudar, né, o nosso comportamento, mudar a nossa forma de agir para melhorar o nosso futuro, melhorar o nosso sucesso, ter mais sucesso, digamos assim. Ok? Então, você pode falar que após ler no seu relato, você vai ter de contar, né, como um livro mudou a sua vida, que te fez você pensar. Você pode falar que após ler esse livro, né, que você entendeu a importância do hábito, você começou a mudar os seus hábitos, começou a treinar os seus hábitos, e aí você parou de procrastinar, isso foi importante na tua vida. Então, é um livro que tipo, mesmo sem ler o livro, você consegue citá-lo para escrever um relato, entendeu? Até porque no livro você não vai ter de explicar o livro inteiramente, você vai ter de falar como ele mudou um comportamento seu. Então você pode citar esse livro e falar que você começou a ter hábitos, né? Você conseguiu criar hábitos seguindo as instruções do livro e parou de procrastinar, e isso te fez ter muito mais sucesso em alguma coisa, na escola, no trabalho, enfim. Tudo bem? Beleza? Mais um aí. As vantagens de ser invisível, do Stefan Chbosky. Não sei falar o nome dele. Galerinha, esse filme, tem filme também, né? E esse livro fez bastante sucesso, principalmente entre os jovens, né? E é legal. Gente, sempre que existe o filme, é legal você saber se tem o livro e ler também, tá? Às vezes a história é um pouquinho diferente, às vezes tem mais detalhes no livro, né? O filme é bem menor que um livro, então é importante buscar também, né? Vamos ler sobre o que ele fala, né? O livro nos apresenta o Charlie, que é um adolescente de 15 anos que possui problemas em se relacionar com outras pessoas por ser muito tímido, e encontra na escrita um lugar para não se sentir sozinho, decidindo contar por meio de cartas um pouco da sua vida. Ao longo da história, percebe-se que o Charlie não é um garoto comum. Ele possui suas peculiaridades que vão se explicando ao caminhar da história. Um ponto interessante a se frisar, talvez, seja ver o crescimento do personagem no decorrer do tempo. Charlie é uma pessoa fechada e sem amigos no início, e tudo muda quando conhece o Patrick e a Sam, né? Esses dois personagens acabam sendo o caminho dele para a vida adolescente. Nós acompanhamos ele se apaixonando pela primeira vez, lidando com seu primeiro relacionamento, lutando contra conflitos internos para conseguir finalmente fazer parte de algo. Apesar de aparentemente ser um livro inocente, né, o autor aborda assuntos polêmicos como violência doméstica, homossexualidade, drogas, etc. Porém,
o modo como os personagens lidam com isso é bem interessante e deixa uma marca no leitor. Então, são aqueles livros bem para adolescentes mesmo, né? Tipo, para adolescente de 15, 16 anos, ler e se enxergar ali de algum modo, em algum sentido, e de modos diferentes, tá? Você não precisa necessariamente se encontrar no mesmo lugar do personagem principal, mas às vezes de um outro, né? Às vezes uma parte da história tipo, pode fazer você repensar o seu modo de ver algo, de pensar algo, de agir em relação a alguma coisa, tá bom? Então, esse livro também foi muito aclamado pela crítica aí da criançada, né? Principalmente dos adolescentes. Então, é importante, né? É um dos livros importantes para os jovens na atualidade, beleza? Faz a gente repensar várias coisas, né? Vários sentidos, como é difícil uma pessoa tímida, né? Ter relações pessoais, ter relações amorosas, enfim, até amizades, né? Como é difícil manter para quem é muito tímido. Então você pode falar que leu no seu relato, você pode falar que ao ler esse livro, você começou a se espelhar um pouco e a perder um pouco da vergonha, a entender que é preciso se relacionar com as pessoas, mesmo que essa relação seja imperfeita, né? E que é possível uma pessoa tímida ter carinho, é possível uma pessoa tímida se relacionar bem como qualquer outro jovem. Isso pode mudar a sua adolescência, pode mudar a sua forma de enxergar a adolescência, né? Então, é um livro que você pode citar para falar que mudou a sua vida e a sua forma de interagir se você falar que é uma pessoa muito tímida, por exemplo, certo? Teve uma adolescência difícil e tal. Beleza. E aí, galera, vem o nosso amado contexto e comando. O prof trabalhou ali 4 textos com vocês, né? 4 livros que podem mudar a sua vida de algum modo, galera. Mas, pensem aí em quantos livros você já leu, algum livro de literatura que você tenha lido. Pensa em alguma coisa que você leu que fez você repensar algo na sua vida. Digam, não li nada. Dá tempo de eu ler um livro antes de escrever esse comando? Dá. Você vai ter 7 dias para me mandar a foto. Então você tem 7 dias aí para ler um livro. Na internet tem um monte para baixar. Tá? Ou então parar para pensar um pouquinho nos livros que você já leu e ver o que você aprendeu com eles, né? Também é uma dica. Às vezes a gente lê um negócio e nem para pensar o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu sobre eles, né? É importante também. Galerinha, então olha lá o contexto do comando. Você é um jovem que já leu vários livros. Deus te ajude que você tenha lido, né? Se não, é agora a hora de você repensar essa sua fase da vida também e começar a ler um pouquinho mais. Galera, aproveita a quarentena, né, galera? Tá em casa aí, ó. Faz as coisas da escola, faz as atividades, assiste as aulas ali. Pronto, chegou, deu um tempinho, arruma um livro para ler, né? Não pode sair final de semana, não pode festar, não pode fazer as coisas que vocês estão acostumados. Então, hora de ler, hora de colocar a leitura em dia, certo? Ajuda bastante. Galerinha, você é um jovem que já leu vários livros e alguns especialmente marcaram sua vida de algum modo, fazendo o seu pensamento e o seu modo de agir mudarem. Tá? Então, esses livros que você já leu de algum modo já mudaram o seu pensamento ou o seu modo de agir. Beleza. Você vai redigir, então, entre 15 e 22 linhas, um relato em primeira pessoa. Olha que digs legal, né? Que comando legal. Já fala para você que é em primeira pessoa. Isso te ajuda, né? Você não vai errar a pessoa gramatical. Mostrando a sua relação com a leitura e como a história de um livro específico o fez ou a fez repensar seu modo de encarar a vida ou mudar uma atitude específica. Então, você pode pensar assim, você tem 2 partes aí para fazer, né? Mostrando sua relação com a leitura e como a história de um livro específico o fez repensar seu modo de encarar a vida ou mudar uma atitude específica. Galera, então no seu texto você tem de falar qual é a sua relação com a leitura. O que é isso? Lá no começo do seu texto, você vai falar, olha, eu sou um jovem e já li diversos livros, a leitura sempre foi importante na minha vida, não só para me tornar uma pessoa mais culta, mas porque me faz repensar o meu modo de ver, me faz enxergar mundos diferentes. Então, você tem de contar ali qual é a sua relação com a leitura, beleza? Isso está no comando. Percebam que aí esse relato não vai ser publicado em lugar nenhum, não é para incentivar ninguém a nada, então não é aquele lá do blog que você tem de falar com as pessoas. Tá? Isso aí não tem. Isso aí simplesmente é um relato puro e simples em primeira pessoa do modo como deveria ser um relato. Tudo bem? Beleza. Você vai contar então a sua relação com a leitura, qual é a sua relação, fala que já leu bastante, que sabe que ela é importante na sua vida, que faz você repensar diversas coisas na sua vida, beleza? E conhecer mundos diferentes. E aí, você vai ter de contar como um livro específico, então você vai ter de falar assim, olha, quando eu tinha tantos anos, eu li o livro X e ele tem a história assim, ele fala sobre isso aqui.
como eu estava passando por uma situação assim, assim, assado, ele me fez rever o meu ponto de vista naquele momento, me fez mudar a atitude X, certo? Então, vamos supor que você tem de contar, né? Como é que esse livro mudou o seu modo de encarar a vida ou fez ter uma atitude específica. Vamos supor que você é uma pessoa que procrastina muito. Você é uma pessoa que não tem hábitos, que você faz tudo no momento em que você quer, do jeito que você quiser. Aí você fala que leu aquele livro lá, O Poder do Hábito. E a partir daquele momento você começou a mudar completamente a sua postura, começou a criar hábito para as coisas, parou de procrastinar, isso te fez melhorar na escola, te fez tirar notas melhores e tal. Beleza, você contou como um livro fez você repensar o seu modo de agir e mudou o seu comportamento de algum modo. Beleza? Vamos supor que você é uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade para ter relacionamentos e encontrar amigos e tal. E aí, depois de ler o livro ali, O Poder de Ser Invisível, você começou a ver que havia uma possibilidade de mudar o seu comportamento, de encarar as coisas de outro modo. Isso te influenciou a ser uma pessoa que tenta fazer mais amizade, que tenta conversar mais, que tenta encarar a vida de outro jeito. Beleza, joia. Você tem de pensar em um livro que fez você repensar ou a sua vida de modo geral, certo? Encarar a vida de um outro jeito, ou mudar uma atitude específica do seu comportamento. Tudo bem? Tanto faz. Então, primeira pessoa, fala qual é a sua relação com a escrita, né? Fala que é um estudante, jovem e tal, que lê bastante, qual é a sua relação com a escrita, e conta como um livro específico. Tente falar o nome do livro, de preferência o nome, o autor, falar um pouquinho da história do livro, né? O que tem nele e como isso mudou a sua vida. Tudo bem? Beleza? E aí no final você fala, né? Você fala assim no final. Hoje percebo como a leitura, como um livro específico pode mudar a nossa vida, pode nos fazer repensar, né, mudar o comportamento. Isso é muito importante. Né? Faz ali um comentário final. Beleza? Então é isso, galerinha. Agora é só escrever. Agora é o seu momento de brilhar, de pegar aí o seu caderno, de pegar uma folha, escrever este texto e, em até 7 dias, mandar a fotinha no WhatsApp do prof, no privado, ou no direct do Instagram, professor Digão, redação. Beleza? Bom trabalho, espero que todos façam, espero que todos tenham entendido, gostado da proposta e até a próxima. Saudades.